Boa noite. Boa noite nessa noite de terça-feira. Finalmente não está fazendo tanto frio em São Paulo. Vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Boa noite. Vamos chegando. Hoje a live tá muito legal. Preparei um conteúdo muito especial. Falar sobre as 5 armadilhas invisíveis que travam o seu emagrecimento. É um conteúdo muito bom mesmo. Vamos chegando. Cal, você fala de onde? Qual cidade você fala? Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Esperar o pessoal ir chegando. Me contem aqui de onde vocês estão falando, qual cidade vocês estão falando. Se tá frio por aí. Oi, Dé, boa noite. Oi, Campos. Boa noite, gente. Finalmente uma noite que não está tão frio em São Paulo. Gente, deixa eu contar um caso. Fui pegar meu cachorro da creche agora e ele quase foi atacado por um outro cachorro. Eu tô, tipo assim, nervosa. Ó, Rio Grande do Norte, que legal. Pinheiros, Espírito Santo, muito bom. Ó, a Cal falou que tá muito frio. Você tá onde, Cal? Gente, o conteúdo de hoje tá muito legal. Muito bom. A gente vai falar sobre as 5 armadilhas que travam o seu emagrecimento. E são coisas que vocês vão conseguir começar a aplicar hoje mesmo. Então é um conteúdo muito prático para vocês pegarem, identificarem o que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês e começarem a aplicar para ver o emagrecimento. Rio de Janeiro, muito bom. Pois é, gente, eu fiquei desesperada porque era um husky, o meu cachorro ele é pequeno e esse era um husky. E aí eu tava na porta, tipo, pegando ele, que ele tava chegando da creche e o husky fugiu da coleira. E aí ficou eu gritando, os 2 cachorros se bicando. Enfim, certeza que tô pisando em todas. Até parece, deve. Você tá ótimo. Muito bem. Tô presa em todas as 5 armadilhas, certeza. Você tá preso em uma, Campos, que eu vou te falar, que é a do álcool. É dessa armadilha que você tem que fugir. Ó, gente, já vou dar um bônus. Essa é a 6ª armadilha, o álcool. Fujam dele. Péssimo pro emagrecimento. Não só em questão de calorias, mas também porque mexe muito no nosso metabolismo e dificulta a queima de gordura. Então o álcool é muito ruim para quem está em processo de emagrecimento. Significa que vocês nunca mais vão poder beber? Claro que não, né? Mas com moderação. Precisa beber toda semana, será? Não sei, acho que é uma coisa a se pensar. Talvez não. Eu vou convencer o Campos a não beber toda semana. Cadê o Lucas? Traz o Lucas aqui que eu quero falar com ele. A culpa, eu tenho certeza. Cadê o Lucas? Chama ele aí que eu quero bater um papo com ele. Muito bem, gente. Boa noite. Várias pessoas chegando. Sejam bem-vindas. Contem aqui pra mim de onde vocês estão falando, qual cidade. Temos gente do Rio Grande do Norte, temos pessoas do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Brasília. Eu sou de São Paulo. Quem mais tá em São Paulo aqui? E hoje nós vamos falar sobre as 5 armadilhas que travam o seu emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que já tentou fazer de tudo para emagrecer e não conseguiu alcançar um resultado, o resultado que você esperava, hoje eu vou mostrar o que você está fazendo de errado e o que você pode fazer para evitar essas ciladas. Como eu falei, a live de hoje vai ser muito prática, coisas para vocês pegarem e começarem a aplicar. O pior é que muitas dessas coisas a gente faz sem nem perceber. São hábitos que parecem que são inofensivos, mas acabam sabotando o nosso resultado. E é por isso que às vezes você tá fazendo dieta, tá treinando, tá se privando de comer coisas que você gosta, tá se esforçando de verdade, só que o peso na balança não muda, você não vê resultado no seu corpo, você não se sente feliz na frente do espelho. Isso não tem nada a ver com força de vontade, com constância, com disciplina. E eu falo isso porque muitas vezes a gente se culpa por não conseguir atingir os resultados. Só que muitas vezes são essas armadilhas que estão dificultando o nosso processo, impedindo que a gente consiga o resultado que a gente está buscando. Então hoje eu vou mostrar para vocês 5 comportamentos que parecem inofensivos, mas que estão impedindo você de alcançar o seu resultado. Você vai conseguir se identificar nessas situações e vai conseguir ajustar para você conseguir destravar o seu emagrecimento. E como eu falei, é algo que você já consegue começar hoje e aí isso já vai ser uma virada de chave no seu processo. Então, quero saber aqui, me falem aqui no chat, eu quero ver vocês interagindo, inclusive me mandem dúvidas, me mandem perguntas. Eu quero saber se você já tentou fazer alguma dieta na sua vida, seja para perder 30 quilos, seja para perder 2 quilos, se você já tentou fazer alguma dieta.
se você já tentou alguma vez na sua vida emagrecer. E você percebeu como é um processo difícil, como é um processo demorado, doloroso, que a gente faz, a gente não vê resultado sempre. E você, por acaso, durante esse processo, você se comparou com outras pessoas? Você ficou pensando, pô, por que aquela pessoa consegue ter resultado e eu não consigo ter resultado? Então, eu aposto... o Campos falou, todo mês. Me contem aqui se vocês responderam sim para alguma dessas perguntas. Se vocês já tentaram emagrecer, se vocês perceberam como é difícil e demorado, e se você se comparou com outras pessoas durante esse processo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, 99% das pessoas que já tentaram emagrecer pelo menos uma vez na vida, vai responder sim para pelo menos uma dessas 3 perguntas. Oi, boa noite, o que você acha da alimentação ancestral? Não conheço essa alimentação. Você pode me contar um pouquinho mais dela? Eu realmente não conheço. E a maioria, enfim, eu estava falando aqui, a maioria de nós vai responder que sim para uma dessas perguntas, porque a gente sabe que o processo de emagrecimento não é fácil, é realmente uma luta. Sim, tudo, inclusive cirurgia bariátrica. Então, realmente, o processo de emagrecimento ele é bem penoso. Você se priva de comer as coisas que você gosta, você resiste às tentações, você fica ali fazendo força, pô, não vou comer esse chocolate, eu não vou comer esse salgadinho. Você busca fazer melhores escolhas mais saudáveis, você sente que está fazendo tudo certinho, né? No seu coração você está fazendo as coisas certas, você está seguindo o planejado, só que você vê que o resultado não vem. Aí as semanas passam, você acha que você está no caminho certo, só que quando você sobe na balança ou quando você olha no espelho, você vê que nada mudou. E aí o que acontece quando a gente passa por essa situação? A gente desanima, a gente se sente derrotada, a gente fica frustrada porque a gente se dedicou tanto e o resultado não veio. E aí a gente abre a porteira, fala, então já que não tá dando certo, eu vou comer mesmo, vou me jogar no final de semana, vou beber horrores, vou comer aquele hambúrguer, aquela pizza em plena segunda-feira. Oi, Rê, seja muito bem-vinda. Chegou bem na hora, a gente tá começando. E aí a gente acaba se sentindo muito frustrada, abrindo a porteira, comendo tudo, e o que acontece? Passam algumas semanas e você fala, não dá, preciso emagrecer, e entra na dieta de novo. E aí isso acaba virando um ciclo que mexe demais com a nossa autoestima. Então a gente se sente feia, a gente olha no espelho, a gente não gosta do que a gente vê, a gente veste uma roupa que antes a gente gostava e ela não cai mais tão bem no nosso corpo. Isso afeta o nosso relacionamento, seja de namoro, seja de casamento, porque, especialmente mulher, eu acho que isso é uma dor que pega muito mulher. É muito difícil você ter uma vida ali, né, com seu marido, com seu namorado, quando você não tá bem no seu próprio corpo. Então, quem já tentou emagrecer vai entender o que eu tô falando. Não é legal. Se você não tá bem com o seu próprio corpo, você fica pensando, pô, se eu não tô gostando, imagina o que as outras pessoas que estão vendo estão pensando, meu marido, meu namorado. Então, isso atrapalha muito a nossa vida pessoal, a nossa vida no trabalho, porque também você acha que você tá sendo julgada por colegas de trabalho, que as pessoas, parece que tá todo mundo vendo. Às vezes é uma coisa que só você tá percebendo, mas a gente tem a sensação de que tá o mundo inteiro reparando em todas as coisas, em todos os defeitos que a gente vê dentro no nosso corpo. E isso acaba repercutindo em todas as áreas da nossa vida, a gente se sente muito mal. E aí você fica pior do que você estava, exatamente. O Dessa levantou o dedinho. E eu sei disso porque eu já passei por isso. E, como eu falei, 99% das mulheres do mundo já tentaram emagrecer. Né? A maioria das mulheres já passou por isso, já se sentiu mal com o próprio corpo, tentou emagrecer. Eu tenho amigas que já passaram por isso ou que passam por isso. E eu sei disso também porque eu consegui ajudar algumas pessoas que passaram por esse processo. Essa situação de ter uma autoestima muito baixa, se sentir muito mal com o próprio corpo. E uma das piores coisas que podem acontecer com a gente é a gente estar mal com o nosso corpo, porque aí parece que nada na nossa vida flui, nada acontece. Quando a gente não está se sentindo bem conosco, com a gente mesma, a gente não consegue cuidar da nossa família, trabalhar direito, estar presente ali para os nossos amigos, a gente não consegue sair, se sentir confortável. E se você se relaciona com isso, eu sei que várias pessoas aqui já falaram. Aqui, ó, tem gente nova chegando, gente, boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a gente está falando das 5 armadilhas que travam o seu emagrecimento. E eu sei que muita gente já se identifica com essa situação, várias pessoas aqui no chat já falaram. Então, se você se identifica, se você já se viu em algum desses cenários, fica nessa live que eu vou te ajudar a reconhecer essas armadilhas que estão travando os seus resultados. E eu vou te mostrar como que você vai evitar cada uma dessas armadilhas. Tá? Essas armadilhas são hábitos que acabam estragando ali o nosso processo de emagrecimento. E aí você vai parar de agir
Você vai parar de se culpar e vai começar a agir com mais estratégia, que é muito importante no nosso processo de emagrecimento. A gente precisa ter estratégia. Pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Então, imagina você conseguir passar pelo seu processo de emagrecimento com mais constância, com mais paz, sem tantos altos e baixos. E assim, já adiantando, nenhum processo de emagrecimento é fácil, eu sei que vocês sabem. Nenhum processo de emagrecimento é fácil, mas ele pode ser mais fácil. E ele consegue ser mais fácil quando a gente ajusta os detalhes, porque daí a gente consegue ver resultado mais rápido, a nossa autoestima melhora, e aí a gente se sente mais motivada a seguir ali no processo, e as coisas acontecem mais rápido. E no fim, qualquer pessoa que entra no processo de emagrecimento quer ver resultado o mais rápido possível. Ninguém começa a emagrecer e fala, ai, tudo bem, se eu só conseguir resultado daqui 5 anos. Não. É claro que algumas pessoas também querem resultados milagrosos. Eu quero perder 10 quilos em um mês. Isso dificilmente vai acontecer. Mas a gente quer resultado o mais rápido possível. Então, são nessas estratégias, evitando essas armadilhas, que a gente consegue chegar lá. Então, você quer emagrecer, você quer se sentir bem na frente do espelho, você quer colocar uma roupa e se sentir bonita, você quer estar no meio das suas amigas e se sentir bem. Então, essas 5 armadilhas que eu vou mostrar são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, sem a gente perceber e que impacta muito os nossos resultados. E eu não tô aqui só para passar teoria, como eu falei, essa live é muito prática. O conteúdo que eu vou passar aqui para vocês são coisas que vocês podem colocar em prática hoje mesmo, começando hoje, para vocês mudarem o andamento do seu processo de emagrecimento. Inclusive, eu estou no processo de emagrecimento, eu compartilho aqui com vocês nos stories que eu estou nesse processo, e eu sei que ele não é sobre força de vontade, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, ai, vocês precisam ter mais força de vontade. Não é sobre isso, é sobre ter estratégia. E é isso que faço questão de ensinar aqui no Instagram, nos conteúdos que eu mostro, nos meus stories, nas lives, estratégias que vocês podem colocar em prática para conseguir emagrecer. E eu vejo mulheres ao meu redor, mulheres incríveis que acabam se frustrando no processo de emagrecimento justamente por não colocar em prática algumas estratégias básicas para quem quer emagrecer. E aí pensem aí no ciclo de vocês, no ciclo de amizade, na família, ou mesmo dentro da casa de vocês, quantas pessoas não estão tentando emagrecer e não conseguem os resultados que estão buscando. Então, se você tem amigas, pessoas da sua família que estão passando por isso, manda essa live também, que essa live vai ajudar todo mundo que está tentando emagrecer. Já aproveita e manda a live para essa amiga, chama ela, porque isso tem muito mais a ver, o que eu vou passar aqui, com hábitos ruins que a gente acaba carregando com a gente. Então, hoje a gente vai abrir os nossos olhos para isso e, enfim, né, conseguir, de fato, colocar em prática coisas que vão ajudar a gente a emagrecer. Então, lembrando que amigas que compartilham dicas emagrecem juntas. Então, chamem as amigas de vocês, compartilhem essas dicas com as amigas de vocês, que isso vai fazer muita diferença. Bebam água, gente. Essa não é uma das dicas que eu vou dar hoje, mas a água é muito importante no processo de emagrecimento. Eu vou até abrir um parênteses para falar que muitas vezes a gente come achando que está com fome e na verdade a gente está desidratado. Então é muito importante beber água. Muito bem. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Então, já pega o papel e caneta para anotar uma coisa que eu vou falar agora, que é uma coisa muito importante. A grande virada do processo de emagrecimento é entender o seguinte: o que trava o seu emagrecimento não é o que você come nas refeições principais, são os pequenos hábitos que você tem ao redor delas. Isso significa que as refeições principais não importam? É claro que elas importam. A questão é que quando a gente começa um processo de emagrecimento, o nosso olhar vai diretamente para essas refeições principais. Então, é o café da manhã, o almoço e o jantar. São as primeiras coisas que a gente ajusta quando a gente vai entrar num processo de emagrecimento, justamente porque elas são as refeições principais. Então, provavelmente, se você está tentando emagrecer, essas suas refeições já estão ajustadas. Porque é a primeira coisa que a gente olha quando a gente vai emagrecer. Então, a gente precisa olhar com cuidado nos detalhes, porque o nosso resultado ele vai vir mais rápido de acordo com esses pequenos detalhes que a gente vai modificando. Então, é o que está entre as refeições principais que a gente precisa prestar atenção, tá? Para você não sabotar os seus resultados. Me contem aqui se vocês já pararam para pensar nisso, assim, desses detalhes estarem entre as refeições principais. Ó, meu Kit Kat vendo isso. Ai, gente, pois é exatamente essas coisas. É o Kit Kat, é a bolachinha, é aquela balinha que fica na bolsa, você fica
comendo. Então, ó, a gente vai falar das 5 armadilhas invisíveis que sabotam o seu emagrecimento. Aproveitem para anotar já essas dicas. Eu vou deixar a maior das armadilhas, pro final, e é uma coisa que eu tenho certeza que você faz. Eu desafio alguém nesse chat a falar para mim que não faz essa última armadilha que eu vou falar. Começando pela primeira e já aproveitando o gancho aqui do dedo Kit Kat, é beliscar o tempo todo. Então, quando eu tô falando, ó, docinho depois do almoço me pega muito. Pois é, e aí, gente, até assim, um docinho, ele dá pra ser ajustado dentro da dieta, tá? Então, eu sou uma pessoa super a favor de doces, até porque eu sou super formiguinha. Então, a gente consegue ajustar um Kit Kat, um docinho depois do almoço. Isso tudo cabe dentro de uma alimentação saudável, inclusive para quem tá tentando emagrecer. A questão é a quantidade e como essa dieta está adaptada. Então, talvez você comer um doce muito grande, um doce muito calórico, vai estragar. Mas você consegue opções menos calóricas. Eu não tô falando de doce fit, tá? Eu tô falando de doce tipo um Kit Kat. Mas será que a gente precisa daquele Kit Kat grandão? Será que não dá pra pegar aqueles Kit Kats menorzinhos? Que é bem menos calórico, porque a quantidade é menor? Então, a gente não precisa evitar doce e nem focar em doce fit. A gente pode comer docinhos normais, mas em quantidades menores, mais ajustadas. Mas começando pela primeira armadilha, que é beliscar o tempo todo. Então é comer aquelas pequenas quantidades de comidas entre as refeições. É por isso que eu falei que não necessariamente o foco tem que ser as refeições principais, porque isso é a primeira coisa que a gente ajusta. Agora, aquela beliscadinha ao longo do dia acaba com o nosso processo. Então, você toma o café da manhã, normalmente a gente consegue aguentar até o horário do almoço, só que na hora que chega o período da tarde, vira uma loucura. Aí aquela bolachinha que você vai beliscar, é o chocolatinho, é a balinha, é o bolo de pote da sua colega de trabalho. E a gente passa a tarde inteira mastigando, buscando alguma coisinha para comer. Até porque normalmente a gente tá mais cansado à tarde, né? Considerando que a gente acordou cedo, já trabalhou, aí almoçou, aí a gente tá fazendo a digestão, já começa a bater aquele sono, você ainda tem que trabalhar, então você começa a beliscar para se manter acordado. E você acha que tá tudo bem porque são pequenas quantidades de comida, você não tá se entupindo de comida. Ah, é só uma bolachinha aqui, é só um biscoitinho para comer com café, é só um brigadeirinho. E aí você acha que tá tudo bem. Ou então, né, é só uma barrinha de proteína, então a proteína tá tudo certo. Ah, é só aquela coisinha que a blogueira indicou, e aí porque ela indicou, é fit, então tá tudo certo, não vai me fazer mal. Só que qual que é o problema de tudo isso? Tudo isso soma calorias. E no final do dia, isso vai ter um impacto na quantidade de calorias que você consumiu no dia. E como eu já falei algumas vezes aqui, o processo de emagrecimento exige que a gente conte calorias e que a gente coma menos calorias do que a gente gastou. Tudo bem, você pode escolher não contar calorias no seu dia. Você pode ter um plano ajustado. Mas você só vai emagrecer se você comer menos calorias do que você gasta ao longo do dia. E aí o nosso gasto calórico é o gasto que o nosso corpo tem para se manter vivo e tem também o gasto de exercício físico, mas é uma quantidade bem ínfima. É principalmente o gasto que a gente tem para se manter vivos. Cada um vai ter um gasto diferente, dependendo da altura, do tamanho, do peso. Então, cada pessoa tem um gasto específico. Mas para a gente emagrecer, a gente tem que comer menos calorias. Essas beliscadas são péssimas porque a gente... Ah, eu vou pegar só um chocolatinho. O chocolate tem 120 calorias. Ah, é só uma clube social, aí tem mais não sei quantas calorias. Isso vai somando calorias, você não matou sua fome, porque você não fez uma refeição. Você não sentou e falou, agora eu vou tomar o café da tarde. Você foi beliscando a tarde inteira, perdeu a noção do quanto você comeu. Isso vai estragar o seu processo de emagrecimento. E aí, significa que você tem que passar fome, almoçar e depois só jantar? É claro que não. O que você vai fazer é estabelecer um horário para você se alimentar. E aí você vai se alimentar com presença, você não vai ficar beliscando a tarde inteira. Então você vai falar, beleza, eu vou tomar café da tarde às 4 da tarde. Então às 4 da tarde você vai sentar e vai comer aquilo que está planejado ali dentro da sua dieta. Ah, mas eu não passo com nutricionista, tudo bem. Mas aí você vai se planejar, o que você come à tarde? É interessante comer uma fonte de proteína, um carboidrato, é uma refeição completa. Então você pode fazer aquelas panquequinhas de whey que eu já ensinei vocês. Quem não viu, tem no meu feed uma receita pouco calórica, tem proteína, é gostosa, é fácil de fazer, é rápida de fazer. Mas enfim, isso foi só uma opção. Você pode comer um pãozinho com patê de atum, com patê de frango, usando requeijão na maionese, ou creme de ricota e não maionese. Enfim, você vai fazer uma refeição, você vai sentar e comer. Você não vai ficar beliscando ao longo do dia. E aí você vai se perguntar também, será que eu tô com fome? Ou eu só tô cansada, entediada, sem nada pra fazer, tentando ficar acordada?
E aí talvez você fale assim, nossa, nada a ver isso. Tipo, quem que come porque tá entediada? Muitas pessoas, a maioria de nós. Então, comer é uma forma que a gente também encontra, o nosso corpo encontra de se manter acordado. Depois do trabalho, gente, ali, ó, bateu 3 horas da tarde, você fala, nossa, ainda tem mais 3 horas pra acabar esse CLT. Aí você fala, vou comer alguma coisinha, e você fica beliscando. Então, assim, isso é muito ruim pro nosso processo de emagrecimento. É melhor você estabelecer um horário, sentar e comer. Aí eu quero saber aqui, se você, que tá nessa live, se compromete a observar o seu padrão de belisco e parar de beliscar. Você vai sentar e você vai comer. Me falem aqui se vocês se comprometem com isso. Eu vou ler os comentários. Ó. Depois do almoço, só o cafezinho mesmo. O ser humano come fruta o tempo todo, socorro. 1 litro de café depois do almoço mata a vontade de comer doce. Aí só depende do... Inclusive, eu vou usar esse gancho aqui, ó. Quando minha mandíbula quer ficar mastigando direto por conta da ansiedade. Sim, exatamente. Ansiedade também, gente. Faz a gente querer mastigar. Então, isso é uma questão que a gente tem que avaliar para não estragar o nosso processo de emagrecimento. Quer mastigar? Pega um chicletinho, sei lá, um Trident. Fica mastigando o Trident. Aí eu vou usar o comentário do Lucas, que ele falou 1 litro de café depois do almoço mata a vontade de comer doce. Só que daí a pessoa vai pegar um cafezinho, ela não pega o cafezinho dela. Ela pega um café, ela bota açúcar no café. Ou ela pega um cafezinho com a bolachinha, com um brigadeiro, com chocolate. E essa é a segunda armadilha que eu quero compartilhar com vocês. É o café com os seus complementos. Então, o café por si só é uma bebida que não tem calorias. O café preto normal que a gente passa em casa, ele não tem caloria. Não vai me inventar café do Starbucks, esses cafés com 1 milhão de coisas, tá? O café preto normal não tem calorias. O problema é que muita gente coloca o açúcar ou coloca um docinho para complementar. E aí o seu café já não virou mais só um café, ele virou um momento, uma experiência. E tudo isso tem calorias. O açúcar vai deixar o seu café mais calórico. Dependendo da quantidade de açúcar e da quantidade de café, isso vai acrescentar muitas calorias no seu dia, porque às vezes a pessoa fala, mas eu só boto um sachêzinho de açúcar. Mas aí ela toma 10 cafés ao longo do dia, então foram 10 sachês de açúcar, né? Ou aquele docinho também, a cada café você vai pegar um docinho, isso vai contar calorias e vai estragar o seu processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento, gente, a gente tem que olhar os detalhes. São os detalhes que vão fazer a diferença. Então, assim, esse café que você está tomando, achando que é inocente, é só um cafezinho, ele pode ter muito mais calorias do que você está pensando, e aí isso vai estragar tudo que você está fazendo ao longo do dia. Então, assim, o que eu vou fazer? Não vou tomar mais café? Não, não tem problema, você pode tomar café. Mas será que você não pode trocar o açúcar por nada, né? Eu ia falar assim pelo adoçante. Vamos trocar por nada, gente. Tomar um café puro? Ah, mas eu não consigo. Tá bom, pelo adoçante? Ou então reduzir, né? E reduzindo aos poucos essa quantidade de açúcar. Eu sei que tem pessoas que não conseguem tomar adoçante e algumas pessoas que têm muita dificuldade de tomar o café puro. Então, assim, vai diminuindo um pouco a quantidade de açúcar. Ao invés de você botar... Hoje você bota um sachê de açúcar, então bota 3/4. Depois você bota metade, depois você bota 1/4. Vai reduzindo essa quantidade de açúcar que você coloca no café. E a gente sabe, né? O café, ele é um momento social. Ele é um momento ali que, às vezes, você tá no trabalho, é um momento que você vai ter com seus colegas de trabalho. É uma pausa, tem a questão emocional. Tem gente que usa o café ou pra acordar, ou então pra se sentir revigorada pra começar a trabalhar. Ou até pra se acalmar, tá, gente? Quem que usa café pra se acalmar? Eu uso. Se eu vou entrar numa reunião e eu tô nervosa, eu bebo um café. Mas o meu café é preto. Eu só não bebi um café pra entrar na live, porque já é noite e eu preciso dormir depois. Mas assim, tá tudo bem a gente manter o café na nossa vida. A gente só precisa ajustar o que a gente tá fazendo ali quando a gente tá tomando esse café. Se você não consegue tomar ele preto, escolha opções menos calóricas. Reduza a quantidade de açúcar. Reduza a quantidade de doce que você tá comendo. Remova os docinhos. Deixa para esse café com um docinho para um dia especial. Sei lá, eu vou no trabalho e na quarta-feira a gente sempre vai numa cafeteria depois do almoço tomar um café. Deixa pra comer, então, esse café com o docinho na quarta-feira. E nos outros dias, você evita comer essas calorias adicionais. Deixa eu ler os comentários aqui. Eu já tô de olho, parei de comprar. Me comprometo, sei que como por ansiedade. Vou tentar usar o Trident, muito bem. Hoje mesmo estava pensando nisso, melhorei muito. Açúcar no café é coisa de quem é maluquinho da cabeça. 3 gotinhas de adoçante. Muito bem, E aí, algumas pessoas se comprometeram ali a não ficar beliscando o tempo todo. E agora eu quero que vocês se comprometam a mudar esse hábito do café.
a ser um pouco mais estratégica no café. Então me escrevam aqui se vocês vão se comprometer a não estragar os seus resultados por conta do café e das coisinhas que vão com o café. De novo, gente, café, amor, puro amor, sem calorias. O que vocês colocam no café que tem caloria. Muito bem. Bora beber água também. Terceira armadilha. Essa aqui, todo mundo faz. Mas todo mundo faz. Que é se recompensar esforço com comida. Ai, hoje eu treinei muito pesado, eu mereço um docinho. Nossa, cara, a quantidade de gente que faz isso aqui não tá escrito. Hoje eu tive um dia difícil, então eu vou me mimar. Ou eu tive um dia muito feliz, aconteceu uma coisa muito legal e eu vou comemorar. Com o quê? Com comida. Então, me fala uma coisa, quantas vezes na semana você não faz isso? De recompensar o seu esforço, de se mimar com comida. E qual que é o problema disso? O problema é que isso reforça a ideia de que comida é prêmio. E aí você entra num ciclo emocional de dependência de comida. Então a comida ela passa a ser um escape. Um escape para os dias ruins, ou então um motivo para você comemorar alguma coisa, um motivo para você celebrar alguma coisa. E, tipo assim, não é um momento, meu aniversário. Aí tudo bem, é óbvio que você vai comer um monte de coisa gostosa. Mas, assim, qualquer coisinha do dia. Tipo, eu consegui fazer aquela tarefa que eu tava empacada há 2 semanas. Vou comer. Então, a comida acaba virando um escape, tanto para os dias bons quanto para os dias ruins. E aí você acaba dependendo dela para tudo. Gente, comer é maravilhoso. Comer é uma fonte de prazer, mas ela não pode ser a nossa única fonte de prazer. Eu amo comer. Eu amo comer. A gente sabe que comida tem uma questão social. A gente sai com os nossos amigos para comer. A gente sai com a nossa família para comer. É um dia especial. A gente quer comer uma coisa especial. Isso é muito bom. Isso é muito legal. E a gente não pode perder isso, especialmente na nossa cultura. O Brasil é um país que tem muita riqueza alimentar. Realmente, assim, você vai em cada estado, vai ter uma coisa diferente para você comer, uma coisa diferente para você experimentar. Isso é realmente muito rico e a gente tem que preservar tudo isso. Mas comida não pode ser prêmio e ela não pode ser usada como recompensa. Você não é um cachorro, tá bom? Para de se recompensar com comida, pelo amor de Deus. A gente tem que encontrar na nossa vida outras fontes de prazer. Tudo bem você usar comida para alguns momentos, mas não para todos, não para o seu dia a dia. A gente precisa ter outras fontes de escape. Até porque, vamos combinar, ninguém fala assim, nossa, hoje aconteceu uma coisa muito legal, quero comemorar, eu vou comer uma maçã. Não, ninguém faz isso. Normalmente a gente vai pra onde? Pra maçã do amor, o morango do amor. A gente vai pro chocolate, pro brigadeiro, pra coxinha, pra pizza, pro hambúrguer. Então são alimentos com alta densidade calórica, ou seja, muitas calorias em pouca quantidade de comida. Ninguém fala, nossa, eu tô muito triste hoje, vou comer um pote de salada. Ninguém nunca disse isso na humanidade. Então, a gente sempre apela para comidas muito calóricas. E esse é o problema da gente ficar se recompensando com comida. Eu não preciso dizer, né? Isso impacta o nosso emagrecimento. Porque você come muitas calorias num espaço curto de tempo. E todo dia tá acontecendo alguma coisa na sua vida, boa ou ruim. Eu espero que na vida de vocês só esteja acontecendo coisas muito boas, que vocês queiram celebrar o tempo todo. Mas aí a gente vai buscar outras formas de se recompensar. Pode ser um banho relaxante, uma caminhada, sei lá, uma trilha, vai. Trilha é mais legal do que você caminhar na cidade. Uma trilha, você pode maratonar uma série, sair com a sua amiga, não para comer. Sei lá, busque outras formas de prazer. Tenha na sua vida outras formas de prazer, tá? Um hobby que você goste, alguma coisa que seja legal e que não esteja relacionado à comida, beleza? Então eu quero saber, eu quero que vocês me falem qual é a coisa que vocês vão usar para substituir comida nessa recompensa. Que eu não quero ver ninguém aqui se recompensando com comida o tempo todo. Ó, deixa eu ver aqui. Comentários. Ó. Café sempre sem açúcar, me comprometo a evitar os acompanhamentos. Amei, Mari. Aninha, ontem me mimei. Eu tô finalizando a corrida comendo paçoca. Todo mundo se mimando. Não, gente, vamos parar com isso. Nada de ficar se mimando com comida, tá? Quando vocês pensarem em se mimar com comida, aí vocês lembrem assim, eu não sou um cachorro. É cachorro que a gente adestra com comida, né? Nós somos pessoas e a gente vai comer. Tudo bem você comer o seu doce, tudo bem você comer sua paçoca, mas não usar isso como um reforço emocional, como eu tô muito feliz, eu vou comer, eu tô muito triste, eu vou comer. Tenha esses doces, essas coisas, as coisas gostosas, adaptadas dentro do plano de vocês.
E assim, emendando com essa parte da recompensa como comida, a gente tem o pós. O que acontece depois que a gente se recompensa com comida? Vem a culpa, vem a frustração, vem a dor na consciência. Você fala, meu Deus, eu tava de dieta e eu comi, sei lá, aquele hambúrguer ontem só porque eu tava chateada que meu time perdeu, socorro. E aí você se sente mal por isso. Aí você toma uma decisão, não, beleza, me senti mal, realmente eu vacilei, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um jejum de 35 horas. Não, essa é a quarta armadilha. Você ficar compensando o deslize. E aí, o que eu quero dizer com compensar deslize? Você tentar consertar a sua falha na dieta fazendo alguma coisa extrema. Aí você vai fazer um jejum, você vai pular a refeição, você vai reduzir a quantidade de comida. Então, ao invés de você comer o que estava planejado na sua dieta, você vai reduzir. Ou você vai ficar 7 horas na academia. Ou, sei lá, você vai buscar outras formas piores de compensação que não vou nem falar aqui, mas assim, não façam isso. Qual é o problema de fazer isso? Primeiro que isso leva a gente para um caminho ali, uma relação muito disfuncional com a comida, tá? Péssimo. Realmente a gente não quer ter comportamentos disfuncionais com comida. Como eu falei, comer é uma coisa muito boa. A gente precisa ter boas relações com a comida. Meu papel aqui não é falar para vocês que comer é terrível e a gente tem que fazer tudo certinho. Não, só que justamente a gente não pode abrir, tipo, falar, beleza, agora tudo é comida, só que a gente também não pode se restringir tanto a ponto de falar assim, eu errei ali no que eu comi e agora eu preciso me punir por isso. Não, você não precisa se punir. Então, assim, quando a gente faz isso, quando a gente tem essas atitudes punitivas, a gente fica com mais fome, porque às vezes você tá há 5 dias sem comer, porque você comeu um hambúrguer na semana passada. Isso gera mais ansiedade, então você fica assim, pô, eu comi um hambúrguer ontem, então agora eu só vou comer de novo hoje às 4 da tarde. Aí você passa o dia inteiro ansiosa. E onde que na sua cabeça isso vai funcionar? Você sente mais fome, aí você sente mais fome. Deu 4 da tarde, você fala, agora eu vou fazer minha refeição. Ao invés de você comer uma quantidade normal, você quer comer o prato, sei lá, da obra inteira, de 10 pedreiros junto. Não vai dar certo. Seu processo de emagrecimento já foi pro ralo com essa sua refeição. Então, ficar se punindo é péssimo, gera relações ruins com comida e, no final das contas, não vai dar certo pro seu processo de emagrecimento, tá? Você vai querer comer mais, e aí você vai comer mais. Você vai se culpar, você vai ficar com dor na consciência, e aí isso vai virar um ciclo vicioso, péssimo, horrível, a gente não quer isso pra ninguém. Então, nada de ficar compensando o deslize. Mas, Letícia, eu saí da dieta, o que eu vou fazer agora? Voltar pra sua rotina normal. Você comeu um hambúrguer quando você não deveria ter comido? Você jantou ontem um hambúrguer, sei lá, era um dia normal, você deveria ter comido uma comidinha menos calórica? Tá bom, hoje no café da manhã você vai comer o que era o seu café da manhã normal. Você não vai ficar se punindo, você não vai ficar compensando. Você só vai voltar pra rotina. E aí, gente, é importante vocês terem muito bem isso na cabeça de vocês. O processo de emagrecimento, ele tem altos e baixos. E você não pode esperar que você seja 100% perfeito o tempo todo, porque daí você vai começar a entrar numa neura muito ruim, você vai se cobrar demais. Então vai acontecer sim de você furar a dieta. E tá tudo bem, tipo, no dia seguinte você volta, a gente tá sempre tentando fazer o nosso melhor. 1% melhor a cada dia, mas não vai dar para ser perfeito. E a gente precisa saber disso para que o processo seja um pouco mais leve, tá? Não significa que você precisa abandonar tudo e falar, tudo bem, eu vou errar, e aí sair errando todo dia. Mas você ter isso na cabeça, que pô, você errou, tudo bem, na próxima refeição, volta para sua dieta normalmente, nada de ficar compensando. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Odé, eu ouvindo isso aqui quase latindo. Eu faço isso geralmente em jejum e nem sempre dá bom. Exatamente, não é uma ideia, uma estratégia boa, porque no final das contas você vai acabar comendo as calorias que você não comeu ao longo do seu dia, você vai compensar em 1, 2 refeições. Tá? Então realmente não é legal. Eu quero todo mundo aqui comprometido a não ficar compensando o deslize. Você errou? Tudo bem, amanhã você tenta ser 1% melhor do que você foi hoje e você segue a sua rotina normalmente. Tá? Faz seu exercício, come as suas refeições. Chegamos na quinta. Na quinta armadilha, que eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui fazem. Na maior das caras de pau. Essa última, ela é a mais importante de todas. E mais importante porque é uma coisa que a gente faz todos os dias, tá? Isso acaba impactando fortemente os nossos resultados, impacta demais
o nosso processo de emagrecimento. Eu tenho certeza que você faz isso. Você conhece pessoas que fazem isso, eu faço isso. E aí isso acaba até virando uma piadinha. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa se cuidar para isso não acontecer no nosso dia a dia, na nossa rotina. Porque senão o seu processo de emagrecimento ele não vai para frente, tá? Você vai dar um passo para frente e 2 para trás. Qual é a quinta armadilha? É o famoso é só hoje. Mas é o só hoje que você faz todo santo dia. Então, assim, você vai abrindo exceção com tanta frequência que ela deixa de ser uma exceção e ela vira uma regra. Então, só hoje eu vou comer um brigadeiro. Só hoje eu vou comer o bolo de pote que a menina do trabalho me trouxe. Só hoje eu vou comprar um morango do amor. Só hoje eu vou comer essa coxinha que ela parece tão bonita. Só hoje eu vou comer esse pastel que ele parece tão bom. Só hoje eu vou comer um hambúrguer que eu tô aqui na firma, o pessoal tá indo pro happy hour. Então você vai fazendo um só hoje todo santo dia. E aí qual é o problema? A exceção de hoje somada com a exceção de amanhã e do dia seguinte, ela vira a regra. E aí a nossa consistência vai por água abaixo. Emagrecimento, gente, é uma... A Mari dando um sorriso. Emagrecimento é continha matemática. Então, assim, se você economiza... Lembra que eu falei, né? Tem a quantidade de calorias que a gente gasta no dia e para emagrecer a gente tem que comer menos. Aí hoje, por exemplo, você economizou 500 calorias. Sei lá, você tinha um gasto ali de 2.000 calorias, você só comeu 1.500. Você economizou 500. Só que amanhã você vai, ao invés de você comer 2.000, que era o que você gasta, ou 1.500, você come 3.000. Aí pronto, você já tá devendo 500 calorias. É conta matemática, é como se fosse dinheiro. Só que ao invés de dinheiro, são calorias. Então, assim, não adianta você ficar falando é só hoje, todos os dias, porque isso acaba virando regra e o seu emagrecimento ele não vai pra frente. E aí, gente, isso assim, isso é falta de clareza, é falta de estratégia. Pra gente emagrecer, a gente precisa se atentar aos nossos hábitos. A gente precisa entender o que a gente está decidindo. Cada dia a gente toma várias decisões ao longo do nosso dia e a gente tem que tomar essas decisões de forma correta pra gente atingir o objetivo que a gente quer. Se você está buscando emagrecimento, você vai ter que se atentar nesses pequenos detalhes, nesse tanto de é só hoje que você está fazendo. Porque eu tenho certeza que se você pegar para anotar ao longo do seu dia, você vai perceber que você faz isso muito ao longo da sua semana. Tem muitas exceções que você vai abrindo, tá? E como eu falei, emagrecimento está ali nos detalhes. Então, são esses detalhes que vão prejudicar os seus resultados. E aí, o que você vai fazer? Você precisa planejar as suas refeições. Inclusive, não só a refeição do dia. Planeje ali a refeição da sua semana. E já entenda o dia que você vai sair da rotina. Porque, beleza, você vai na sua semana, você vai querer ter um dia que você vai comer coisas diferentes. Você vai ter ali a sua refeição livre, a refeição que não tá dentro ali, né? Uma refeição mais calórica, que seja um hambúrguer, a coxinha, o brigadeiro, enfim. Só que você precisa se planejar para você saber já qual é esse dia que você vai fazer. Assim você tem algo para se agarrar. Tipo assim, eu vou seguir minha dieta hoje porque no sábado eu vou comer aquela pizza que eu tô querendo. Eu vou seguir essa dieta mais hoje, a minha dieta mais, né, no dia de hoje também, porque o sábado tá chegando e eu vou comer a pizza que eu quero. Então, assim, planeje a sua semana para você ter alguma coisa a se apegar e saber que vai chegar o dia que você vai poder comer tudo que você... Não tudo também, né? Você vai poder comer o que você quer. Gente, é refeição livre, tá? Não é dia livre, não. Porque o povo acha que é dia livre e aí vai do café da manhã ao jantar comendo besteira. Não adianta, gente. O nosso corpo, ele não zera as coisas quando bate meia-noite. Então, por exemplo, se você comeu 50.000 calorias hoje, amanhã não é tipo assim, ah não, beleza, zerou, agora volta tudo. Não, essas 50.000 calorias tá contando. E aí agora você vai ter que, né, tipo assim, fazer vários dias de déficit calórico por conta dessas 50.000 calorias que você comeu em um dia só, entendeu? Então, assim, não zera a contagem de calorias, ela tá sempre rodando. Pensem nisso, quando vocês abusam muito em um dia, os próximos dias, tipo assim, você vai estar carregando aquelas calorias. O nosso corpo, ele não manda embora as calorias. O que vira? Vira gordura. Então, né, tem aquela questão de energia, ela tá sempre se transformando. Então, tudo que você comeu em excesso vira gordura no seu corpo. E aí, para você tirar essa gordura, você vai ter que fazer déficit calórico por vários dias. Então, o ideal é que a gente use sempre a moderação, para a gente não carregar com a gente esse tanto de calorias a mais que a gente tem consumido. Então, planeja aí o dia da refeição livre, não é o dia livre, dia da refeição livre, para você comer um pouco mais fora da sua dieta e aprenda a dizer não para a comida.
Tá tudo bem você dizer não pro brigadeiro. Tudo bem você dizer não pra menina do bolo do pote. Amanhã ela vai voltar, você compra, sei lá, você comer no fim de semana, deixa pra comprar na sexta-feira, aí você come no sábado. Entendeu? A gente precisa aprender a dizer não pra gente conseguir atingir os nossos resultados. Eu vi um vídeo que eu até quero recitar, né? Que era um vídeo muito bom, que a menina falava assim, é transformador quando a gente entende que quando a gente diz não pra comida do outro, o outro não sofre. Ai, mas eu fiz essa comida só pra você. Tipo assim, a maioria das vezes ela não fez. Ela fez a comida. Ela te ofereceu, ela gostaria que você comesse. Mas quando você come, tipo assim, só pra agradar, você tá se prejudicando e tá prejudicando os seus objetivos. Então aqui eu quero também vocês, quero saber quem vai se comprometer a falar não, sabe? A respeitar ali o seu processo. Porque a única beneficiada disso é você. Então, se você tá buscando resultado, você precisa aprender a falar não. E você precisa parar de abrir esse tanto de exceção que você tem aberto. Olha lá, tá explicado a pochete. É isso, gente, tá explicado. Não tem outro jeito. Você comeu muito, isso vai virar estoque de gordura no seu corpo, né? Não é assim também, tá? Não é tão simples assim. De novo, tem o nosso gasto calórico ao longo do dia. Mas o extra que você comeu, isso sim vai virar energia acumulada no nosso corpo. E o nosso corpo não acumula energia, tipo, ai, ela comeu, sei lá, um bolo inteiro, agora eu vou acumular essa energia em forma de músculo. Não, é em gordura mesmo, tá? Aí é por isso que a gente tem esse tanto de beiquinho no nosso corpo. Então, assim, a gente precisa se controlar na comida. Então, na live de hoje, a gente falou das 5 armadilhas invisíveis que travam o emagrecimento e te impedem de atingir os seus objetivos. Bora relembrar. Beliscar o tempo todo, cafezinho com açúcar ou docinhos, né? O café com os acompanhamentos, recompensar esforço com comida, compensar deslizes e o famoso vou sair da dieta, mas é só hoje. Agora que você já viu, né, já conheceu essas 5 armadilhas, eu quero que você observe ao longo do seu dia, ao longo da semana, o que você está fazendo para você parar de fazer essas coisas. E você começar a realmente anotar, observar, você vai se surpreender com a quantidade de vezes que você cai nessas armadilhas. E aí eu vou te falar uma coisa. Ó, a Mari falou, eu vou, minhas férias me contaminaram demais, estou voltando aos eixos. É isso, Mari, não desiste. Bora voltar aos eixos. E como eu falei, altos e baixos. Pô, você saiu da linha ali por um mês, umas semanas, um tempo, volta, tá? Volta e começa do zero, começa de novo. E é isso, a gente tem sempre que ficar voltando aos eixos. A gente não precisa ser perfeito, a gente sempre precisa voltar pro caminho. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante, então prestem atenção nisso aqui. Emagrecimento exige atenção, organização e planejamento. Caso contrário, todo o esforço que você está fazendo, você está jogando no lixo. Não adianta você fazer bonitinho, café da manhã, almoço, jantar, chega depois do jantar, você come 5 quilos de chocolate. Você está jogando no lixo todo o esforço que você fez ao longo do seu dia. Então não faça isso com você, tá? Siga a sua dieta, siga o seu planejamento, faça as coisas bonitinhas, se mantenha no controle, busque ali para a sua ansiedade, para o seu tédio, busque outras formas de você aliviar isso que não seja na comida, tá bom? Coloque em prática as coisas que eu ensinei aqui na live. Eu quero saber também depois, né, me contem como que foi, o que vocês perceberam, o que funcionou para vocês. Eu tô super disponível também ali nas mensagens para tirar dúvida. E eu quero saber se agora vocês vão começar a olhar com mais estratégia a rotina de vocês, a dieta de vocês. E é isso, gente. Se vocês gostam de conteúdo sobre nutrição, sobre emagrecimento, todo dia eu tô postando conteúdo aqui, falando sobre isso, dando dica para vocês, ensinando. Também eu recebo mensagens na mensagem direta lá, né? No direct, de pessoas me tirando dúvidas, eu respondo todas. Então podem mandar as perguntas por lá, tirar dúvida, eu tô super disponível para ajudar vocês. Inclusive, várias dessas dúvidas acabam virando conteúdo pro meu feed também para atingir mais pessoas. E lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, eu estou aqui na live conversando com vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham agregado na vida de vocês e que faça a diferença no processo. O processo ele é lento, mas ele é muito justo, tá? Quando a gente segue as coisas, a gente vê o resultado. A gente só precisa ser paciente porque milagre não existe. Mas a gente pode fazer a nossa parte para garantir que o resultado vai vir mais rápido. Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live com os amigos de vocês, eu vou deixar no feed. E muito obrigada por todo mundo que estava aqui, pela participação. Foi muito legal falar com vocês. E a gente se vê na semana que vem. E todos os dias também aqui nos meus stories, no meu feed. Tá bom, gente? Muito obrigada.
boa noite e uma ótima semana.